Bora seguir a nossa streak de assombrações japonesas são bizarras. Chegamos no volume 3. Vambora. O Japão é um lugar onde o cotidiano e o sobrenatural caminham lado a lado, discretos, mas inseparáveis. Uma rua comum, um elevador vazio, o reflexo de alguém que não deveria Mano, estar ali. completamente nada a ver. Quer dizer, não é completamente nada a ver. Tem a ver com o que ele tá falando. Vocês sabiam que o elevador no Japão não para? Tá ligado? Imagina assim, a última vez que você entrou no elevador, você viu que alguém ia entrar, você coloca o braço, o elevador tem um sensor e ele abre de novo. No Japão, ele não abre. Ele fecha. E foda-se. Por isso que eu peguei costume de entrar no elevador e ficar segurando o botão de manter a porta aberta. Porque enquanto eu tava no Japão, se você botar o braço, o bagulho fecha e foda-se. E todos fazem isso. O terror japonês não precisa de violência para assustar. Mó se brisa, alimenta mano. daquilo que é inofensivo, mas esconde algo podre por trás da calma. Lá o medo não se manifesta com gritos ou perseguições. Ele escreve. surge aos poucos. Num vulto parado tempo demais. Kat, obrigado pelo maninho. maninho. Tamo junto. É o tipo de terror que se infiltra nas pequenas coisas, até o familiar se tornar estranho e o conforto se transformar em ameaça. Ó. Transição As TikTok. aparições japonesas não assustam por estarem diante de nós, mas por parecerem quase humanas. Algo nelas está errado. O olhar vazio demais, o movimento lento demais, a presença que não vai embora mesmo quando fechamos os olhos. Pô, quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, eu tinha muito medo da loira do banheiro, mano. De verdade mesmo, mano. Nossa senhora, velho. Tá maluco. Qualquer pessoa fazia a intenção de, ó, vamos chamar a loira do banheiro. Eu falei, mano. Tô fora, velho. Você é louco. Qualquer oportunidade que eu tinha. Mano, porque, cara, eu já criava uma fanfic na minha cabeça. Eu ficava, tipo. A galera da escola chegava, não, vamos lá, vamos invocar a loira do banheiro. Eu falei, mano, não quero. Aí eu não ia, e aí eu já ficava pensando, caralho, mano, amanhã eu vou voltar pra escola, não vai ter ninguém na minha sala, vai ter todo mundo morrido, velho. Vai estar todo mundo morto. E aí eu vou ser o único aluno da sala, mano, porque a loira do banheiro vai matar todos eles, velho. Meu Deus do céu, eu não vou ter mais nenhum amigo, mano. Foda, mano, muitos traumas. Registros que capturam esse desconforto, vídeos onde a normalidade apodrece e a fronteira entre o mundo dos vivos e dos que Cê é já louco, se mó foram medo. parece inexistente. E bem, caso ainda não me conheça, o meu nome é Min, e seja Oi, Amin! mais um mergulho nas sombras silenciosas Vambora. do Japão. A minha eu tentei beber com a lata fechada. Puta que pariu. Volume 3. Vambora. Neste primeiro anexo, veremos duas jovens explorando um hospital abandonado. Localizado no coração de uma densa floresta na província de Yamanashi, está o Hospital Yamashiro, fechado há mais de 20 anos após uma série de falhas em seu sistema hospitalar. Uma das garotas morava próximo a essa floresta. Cara, eu já falei que o hospital é pesado, né, mano? Desse hospital, de que era assombrado por vultos sombrios. Certo dia ela chamou sua amiga Oi, e doisinho. então as duas atravessaram a floresta para explorar o local. O hospital se encontrava totalmente abandonado, devastado pelo tempo e vandalizado por aqueles que passaram por ali. Em certo momento, ao se virar, a garota que filmava percebe algo que não deveria estar ali. Quê? Oxi, que é isso? Após este encontro perturbador, elas deixam imediatamente o local. Eu nem vi nada, mano. Atrás. Como vocês bem sabem, hospitais são lugares onde muitas pessoas Cara, acabam o perdendo pior suas vidas. é que é foda, eu não quero quebrar a atmosfera, mas, mano, aconteceu um bagulho muito parecido comigo, mas não é que eu vi alguém. Eu tava pegando alguma coisa no armário da cozinha e o Kira me seguiu até a cozinha. E aí, na hora que eu fui virar, eu vi ele. E aí, antes, tipo, pra não pisar nele, eu meio que mandei mano, uma manobra no ar, assim, e quase caí sozinho, tá ligado? E aí eu fiz o som igualzinho da menina assustando, mano. Porque, tipo, foi questão de segundos. Eu olhei pra trás, vi ele, pulei assim, tipo, pra não pisar nele, quase me arregacei e fiz o mesmo som, mano. E às vezes, algumas dessas pessoas não conseguem descansar por completo, se tornando almas destinadas a vagar eternamente pelo lugar onde perderam suas vidas. Foda.
Me pergunto se essa figura que elas encontraram, esse vulto sombrio e de olhar penetrante, não é um dos pacientes Ah, deste agora lugar, que eu vi. que não conseguiu Porra, alcançar o além. é foda. É foda. Diferente do anterior, esse anexo não tem contexto definido. Trata-se de uma gravação postada anonimamente em fóruns sobrenaturais do Tio Chan. No vídeo acompanhamos um homem caminhando através de uma vegetação bem alta, que limita Cara, parece quase o vídeo do por ET completo Bilu, sua mano. visão. O objetivo do homem não é claro. Não sabemos se ele está à procura de algo ou se só quer atravessar aquele lugar o quanto antes. O fato é que ao final do vídeo, o homem acaba encontrando um caderno, uma espécie de diário caído no chão, perdido entre a vegetação densa. Death Note. Após isso, o vídeo se encerra. Ué? Durante sua caminhada por aquele local, como estava bem escuro, o homem acabou não percebendo nada de estranho à sua volta. Porém, como nossa visão é a da câmera com o modo de visão noturna ativado, podemos ver figuras paradas, observando o homem atravessando a vegetação, servindo de testemunhas de algo que aconteceu naquele local. A pergunta é, o que? Será que no meio de todas essas folhagens, não foram enterrados os corpos dessas vítimas que agora observam o homem que fez o vídeo? Pode ser até que o diário que ele encontrou pertence a uma dessas vítimas. Apesar de suas formas sinistras, elas não parecem hostis, Tá baixo? mas algo nelas Nossa, pra mim tá bem observa alto, gente. silenciosamente cada passo do homem. Bom. Fiquei com medo, liguei a luz. Ah, perdi. O terceiro anexo que veremos hoje começa com um grupo de jovens em um apartamento, ao redor de uma mesa, com seus indicadores apontando para uma folha com diversos caracteres em japonês. Inicialmente eu achei que era algum tipo de brincadeira isso, mas quando fui pesquisar, descobri que o nome desse jogo que eles estão jogando se chama Kokuri, que se trata de uma espécie de versão japonesa do tabuleiro Ouija. Ah, é... Mano, não é tabuleiro Ouija, é tipo o jogo do copo, né? É que, se você parar pra pensar, o jogo do copo é o tabuleiro Ouija de baixa renda que nós jogava na escola, né? Japonês. Ele é considerado mais uma brincadeira, mas ainda assim com o objetivo de se comunicar com espíritos. As respostas do jogo podem ser... Mano, é que tem jogo do copo, jogo do compasso, Charlie Charlie. Porra, tem um monte de variação. Mano, é só querer, tá ligado? É só o diabo querer conversar que nós arruma um jeito. Sempre dá um jeito. interpretadas como mensagens de espíritos, e algumas histórias contam que quem participa sente arrepios ou presencia acontecimentos estranhos depois. Mas jogo do pão? Do anexo, Cara, eu nunca vi ninguém conversar com o demônio no jogo do pão, não. Mas é que esse pai é porque eu nunca joguei, né? Sei lá. A pessoa que está gravando se levanta da mesa e passa pela cozinha do local e vai até um dos quartos. Não sei se ele foi buscar algo lá ou se fazia parte de algum desafio, mas o fato é que depois disso ele retornou à mesa junto de seus amigos. Não pediu pra sair. Se pararmos bem nesse momento em que ele se vira para deixar o quarto, podemos ver uma figura se escondendo nas sombras de um cômodo escuro. Não pediu pra sair da bosta, mano, tá ligado? Observando a pessoa que estava gravando o vídeo. Seria aquilo apenas um fenômeno de pareidolia ou uma aparição sinistra provocada pelo... Pareidolia? Eu não sei o que é. Seria aquilo apenas um fenômeno de pareidolia? Quando o nosso cérebro percebe padrões familiares em objetos Miguel inanimados. Ah, é tipo... pilha de roupa, né? Aqui em casa, eu morria de medo, mas pensava que era só coisa da minha cabeça, mas todas as minhas amigas conseguem ver ele, então tenho um medo. Já parou pra pensar que não é um parente teu? É até paia você ficar chamando de vulto, né? Ou uma aparição sinistra provocada pelo jogo que eles estavam jogando. O próximo vídeo se trata de uma gravação de câmeras de segurança de um prédio no distrito comercial de Ikebukuro, em Tóquio. Ei, eu fui lá! Pessoas utilizando um elevador que conecta os 4 andares do prédio. A gravação não apresenta nada fora do ordinário em seus minutos iniciais. Já, mostra sim, porque não pode ter quarto andar. Quarto andar é a morte. Tem que pular o quarto andar. Isso até vermos um homem entrando no elevador lá! no quarto andar. Quando ele chega ao térreo e deixa o local, podemos ver dentro do elevador uma sombra. Uma figura que lembra uma garota parada bem no canto, totalmente imóvel.
Após isso, vemos que uma mulher chama o elevador para o segundo andar, mas quando as portas se abrem novamente no térreo, a sombra já não está mais lá, como se nunca tivesse Quarto existido. andar, mano. Quarto Algo que andar vale a é... pena também mencionar é que, antes do homem do quarto andar entrar no elevador, o elevador havia parado no segundo andar, como se alguém tivesse o chamado, porém ninguém aparece para entrar. O vídeo começou a circular em fóruns paranormais do Tio Chan, com alguns usuários indo atrás de mais informações a respeito do prédio, e descobrindo que as Não gravações entendi o se quarto tratavam do andar. edifício. Mano, é que o número 4 em japonês tem a mesma pronúncia que o kanji de morte, alguma coisa assim. E aí eles evitam o número 4 em, tipo, quarto, número 4, quarto andar. Não bate na porta que eu não tô falando de morte, não. Onde eu estava? Valeu. Pô, quase me infarto. Sunshine City. Então, não pode ter número 4. Oi? Não, eu tô vendo um vídeo de medo, você vem bater na minha porta? Não pode ter... Quer dizer, não é que não pode, tem lugar que eles não estão nem aí, mas a maioria tem superstição do número 4. É igual o chinelo de ponta cabeça, a mãe morre, tá ligado? Só que do Japão. Foi o que eu falei? Vai, rala. E que antes de sua construção, aquele terreno abrigava uma antiga prisão, onde muitas execuções teriam ocorrido, algo que muitos acreditam ter deixado marcas espirituais no terreno. Outra informação que estes usuários descobriram é que havia alguns relatos de trabalhadores e visitantes que diziam que o elevador parava sozinho em andares vazios, e que uma menina de uniforme escolar pode ser vista refletida nas portas. Mano, o elevador aqui do meu prédio já parou várias vezes em andar vazio comigo dentro, mano. Eu sempre finjo que, alguém que deve ter pedido. De aço, mesmo quando não havia ninguém ali. Dizem que o espírito dessa garota, visto nas gravações, pertence a uma jovem Várias que teria vezes. tirado a própria vida nos anos Várias 80, vezes. após perder a família em um incêndio. Desde então, dizem que o elevador do Sunshine 60 nunca mais desceu vazio. O quinto anexo que veremos hoje mostra um casal visitando uma casa, aparentemente para comprá-la. Junto deles está um homem carregando alguns documentos. Ó, já vou passar a dica. Casa assombrada tem desconto. Isso é um fato. Se você vai morar numa casa assombrada, peça o seu desconto de casa assombrada. Provavelmente sendo o corretor responsável pela vistoria do local. Enquanto o marido conversava com o corretor, a esposa começou a verificar e gravar os cômodos da casa, talvez para registrar o estado da residência ou... Casa que morreu, gente, também tem desconto. Tudo começa normal. O corretor explica alguns detalhes da escritura com o marido, enquanto a esposa observa os cômodos, comentando o tamanho e o estado do lugar. Mas conforme ela e sua câmera avançam pelos corredores, uma estranheza começa a se manifestar. Em certo momento, ela acaba se assustando com algo. Mano, caralho, que porra é essa? Claramente duas pernas. What the fuck? E então chama seu marido para ver. Ela disse ter visto alguém no closet do quarto, porém quando o marido vai verificar não vê ninguém. Ela apenas encontra um bilhete deixado no chão. O corretor rapidamente se aproxima Escrevi e saí correndo. e pega o bilhete das mãos do marido, falando que o imóvel ainda não havia sido limpo por inteiro, e que aquilo devia ser algum lixo deixado pelo pessoal da reforma, e então muda de assunto para falar novamente do local. Eles conversam um pouco mais com o corretor e então Parece uma found a footage. esposa parando a gravação. Oi, Domi. Como é que você Ao longo tá? do vídeo, podemos perceber uma espécie de vulto, uma entidade que estava se manifestando naquela casa. Podemos ver no início do vídeo, em um cômodo escuro, uma mulher pálida observando o casal. Caralho. Caralho! Após isso, naquele closet onde a esposa se assustou, as pernas de uma mulher parada ali. Por fim, ao final do vídeo, quando a esposa baixa a câmera e acaba pegando de relance o corretor, podemos ver aquela mesma figura fantasmagórica bem atrás dele. Aonde? Não tô vendo dessa vez. Mas de ponta cabeça? Cacete!
Pam. Pam. Eu realmente espero que esse casal tenha revisado essas filmagens e que tenham desistido da ideia de comprar essa casa. Porque se só com essa pequena visita essa entidade se manifestou, imagina morando 24 horas nesse local. Mas E tem bem, a impressão que eu desconto, tive é amigo. que esse corretor sabia de alguma coisa a respeito desse Como local. se justificar? Mano, eu não sei. Cara, eu acho que não tem desconto que compra a minha paz, mano. Acho que eu não conseguiria viver nem fudendo, mano. Algo que ele deixou de fora de propósito durante a conversa sobre o imóvel. Opa, passando aqui na metade desse volume para pedir que, se caso estejam gostando do vídeo, Esqueci, me ajudem verdade. com o seu like, Ainda bem que o você seu avisou. comentário, pode ser qualquer coisa que isso já vai me ajudar muito, é sério. E caso não for inscrito ainda, peço que por favor se inscreva, que o meu sonho é chegar aos 200 mil ainda esse ano. Me ajudem nessa meta, Já chegou, não chegou? Vambora! que isso é muito importante pra mim. E bem, ao final, caso tenham curtido o vídeo pra valer, eu peço também para que compartilhem com seus amigos. Isso tudo não te custa nada, e ainda me ajuda bastante. Dito isso, bora pro último anexo de hoje, que esse aqui vai ser o mais bizarro. Ih. Beira-mar. Ixi. Guys. Assim como no volume anterior, para o último anexo do vídeo, trarei novamente um vídeo do canal Fortual e me aprofundarei a seu respeito. Para quem não viu o último volume dessa série, ou não se lembra, o canal Fortual é formado por uma equipe de investigadores que se dedica a explorar locais supostamente assombrados, principalmente residências onde há relatos de aparições ou atividades inexplicáveis. Durante suas investigações, eles buscam registrar evidências dessas manifestações e determinar se o ambiente precisa passar por algum tipo de purificação espiritual. E eu vou repetir o que eu disse lá no volume 2. Esse aqui é um dos melhores canais que captura a vibe do terror Mano, japonês. então, eu ia E falar mesmo isso. não acontecendo nada em tela, ele consegue nos deixar com um baita desconforto. É o rostinho. O rostinho. É o tipo de vídeo que genuinamente evidencia a existência de fenômenos paranormais. Caralho. Nunca apelando para sustos, mas sim usando da própria realidade para trazer o terror. Mas enfim, agora podemos ir para Mano, a esse é história da o casa melhor Beira-Mar. tipo de terror, velho. Sem jumpscare, só ambientação. Essa foto foi tirada por um homem chamado Shinichi após ele adquirir um imóvel. Quando ele tirou a foto, não percebeu que havia uma sombra na janela do segundo andar da casa. Porra! Depois disso, ele entrou na residência, mas não encontrou ninguém. Antes de comprar a casa, Shinichi fez questão de confirmar que não havia ocorrido nenhum tipo de acidente no local. Isso porque há muita superstição no meio da cultura do Japão, e muitas pessoas podem considerar Falei que esse tem que detalhe avisar? especial para saber se irão viver em um local tranquilamente. O mar ficava bem atrás da casa, e viver em uma casa beira-mar sempre foi o sonho de Shinichi. Então quando ele viu essa casa disponível, não pensou duas vezes antes de comprá-la. Como a casa havia ficado muito tempo vazia e sem ninguém morando, seria necessário realizar algumas reformas antes que Shinichi pudesse morar. A casa atual dele ficava a algumas horas de distância da residência beira-mar, e sempre que seu caminho coincidia com o da casa, ele passava na frente para ver como estavam indo as reformas. Uma noite, ele passou pela casa e enxergou alguém lá dentro. Shinichi achou que se tratava do pessoal da reforma que estava trabalhando até altas horas da noite, e nisso decidiu tentar entrar para agradecer pessoalmente pelo trabalho. Porém, encontrou a casa trancada, sem ninguém lá dentro. Em outra noite que ele passou pela casa, ele viu novamente alguém, e decidiu entrar para ver quem era. E dessa vez ele estava com a chave reserva da casa, e então pôde entrar na residência. Esse foi o vídeo que ele gravou quando entrou na casa. Não precisa, bobagem. Mano, é foda, olha como o japonês é educado. O cara pediu licença até pra assombração, mano. A casa é dele. A casa é dele, ele abriu a porta e pediu licença, mano. Vê se pode. Ó, cê é louco. Com essa voz aí, ele que é o demônio. Cara, tá... Cara, claramente está com um pitch alterado, né, velho? Pô, se o cara falasse assim, mano...
Porra! Queria ver que assombração ia ter coragem de mexer com o cara com a voz dessa, mano. Mano. Não. Não. Ô, irmão, não tem uma luz, não? Um interruptor nessa casa, não? Tá reformando a rede elétrica também? Foi mal. Caralho, velho. Mano, bizarro. Bizarro. Após isso, Shinichi entrou em contato com a equipe do Fort Wall. Mano, meu Como a equipe Deus, ficava velho. apenas algumas horas de distância, eles puderam se encontrar pessoalmente com o Shinichi para ouvir sua história. Isso porque ele pediu licença. Imagina se ele não pede A casa havia licença. sido construída há mais de 40 anos pelo antigo dono, que atualmente mora em outra residência junto com a esposa e filho. O motivo da casa ter ficado vazia por tanto tempo é que o dono da propriedade não tinha certeza se os planos de ficar morando com a família dariam certo, e queria ter um lugar para voltar caso houvesse algum imprevisto. Quando essa preocupação deixou de existir, ele colocou a casa à venda. Caralho. Shinichi não parecia interessado no mundo espiritual, e era um tanto quanto cético em relação a isso. Porém, a experiência que ele teve naquela noite havia o deixado muito intrigado. Todo mundo é cético até acontecer alguma coisa. E eu sou, mas eu não quero que aconteça nada, tá ligado? Então, por via das dúvidas, eu não desconfio de nada. Tudo pra mim é real. Estaria o antigo dono escondendo algo? Veremos agora o vídeo que foi feito pela equipe que passou a noite no local. Diferente do vídeo que vimos no volume anterior, onde apenas uma pessoa passou a noite na residência, aqui vemos dois homens investigando a casa, e cada um indo para um lado para cobrir a maior área possível. A casa tá mais ou menos como no vídeo feito pelo Shinichi, A zona. sem móveis e com algumas coisas espalhadas pelo chão. Eles começam pelo segundo andar da casa, que foi onde os passos foram ouvidos por Shinichi. Cachimbador de Nada erva. muito fora do ordinário, tirando Obrigado. essa pequena boneca de pano Obrigado jogada pelo nos sub. cantos do andar. Tamo junto. Pô, muito foda a qualidade desse canal, mano. Nossa, o teto é aberto. Eles então descem para Ou investigar o vão primeiro fechar. andar da residência. Caralho, eu vi essa mudança de aspect ratio, hein? Caralho, mano. O vídeo dos caras tem qualidade de Sinners, mano. Ó, a mudança de Eles então aspect descem para ratio. investigar Cê o é primeiro andar louco? da residência. Assim como no segundo andar, o primeiro andar não tem nada da normal. Apenas uns objetos no chão, tábuas e um altar Shinto abandonado, que servia para realizar pequenas oferendas às divindades. O vídeo explica que a reforma à casa tinha Pô, estranho deixar isso pra trás, né, mano? para realizar pequenas oferendas às divindades. Pô, se o antigo dono fazia oferenda, ele deve se importar o suficiente pra levar o altar embora, né? O vídeo explica que a reforma à casa tinha acabado de começar, e que por isso ainda haviam muitos objetos do antigo dono. Nesse momento a equipe do Fort Estude Wall seus estava se vídeos, tamo perguntando se junto, não havia algum cachimbador. tipo de objeto É amaldiçoado nóis. no meio dessas coisas, que poderia estar causando aqueles fenômenos estranhos na casa. Enquanto a dupla investigava o primeiro andar, a câmera de fora capturou uma sombra incomum na janela do segundo andar, muito semelhante à registrada por Shinichi naquela foto. Uou! É, mano, vai ter que chamar o Itadori. Mano, e o som é idêntico a passo, velho. Não é tipo uma batida, alguma coisa caindo. É igualzinho alguém andando.
Cê é louco. Pô, e o cara é corajoso, né? Ele foi sem esboçar uma palavra. Só foi. Porra. De novo, cara, a boneca tá com o passo pesado pra caralho, hein, mano. Loira. Pois é, eu não sei como não desconfiaram que era do demônio, né? Bateu o olho, loira, assimila demônio. Era o óbvio, né? Opa, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu ouvi, eu ouvi. Senpai feminino, obrigado pelo fracasso. Vocês estão com os nick. Ó. Obrigado pelo seu Prime. Seja muito bem-vindo. Como é que você tá? Eu acho que eu ouvi, mas não entendi nada. É porque é em japonês, né? Para de olhar no teto. Mano, e pior que eu acho que o teto normalmente não é aberto daquele jeito, velho. Após investigarem novamente o segundo andar, eles não encontram nada que indique a origem do barulho. Eles até esperaram lá por um tempo, mas nada mais ocorreu. Shinichi havia dito a eles que do lado de fora havia um galpão, e eles então foram investigar essa área também. Mano, mas essa casa é enorme, caralho. Casa gigantesca, mano. Assisti 13 temporadas de Supernatural, já sei o que tem que fazer. Cara, tu sabe que não é assim. Tu sabe que tem que botar sal. Tem que fazer linha de sal na porta. Nas janelas, é importante fazer também. Procura o objeto amaldiçoado e põe fogo no objeto amaldiçoado. Não na casa. Agora, se a casa for o objeto amaldiçoado, aí não vai ter jeito, né? Aí põe fogo em tudo. Não é mais fácil deixar quieto o que tá quieto? Mano, o problema é que o que tá quieto aqui deve ter custado o quê? $500 mil? Tu paga $500 mil na casa e fala, deixa quieto. Ah, gente, deixa quieto. O espírito tá aí, ó, porra. Dá refund. Caiu. Se tinha um espírito, acabou de tropeçar. No galpão eles também não encontram nada de anormal, e então retornam para dentro de casa. Uou. Lá eles espalham algumas câmeras e se preparam para passar a noite no local e ver na manhã seguinte se conseguem Caralho, capturar. mano, mas os caras são dedicados, eles dormem no lugar, mano. Eles são tipo aquele Life of Luxury, só que bom, né? De verdade, no caso. Algum fenômeno. Durante a noite, as câmeras do galpão acabaram registrando movimentos e sombras sem explicação. Nessa câmera, podemos ver o que parece ser um vulto se movendo, que lembra muito uma pessoa caminhando. Caralho, verdade, ó.
Mano, tem que achar o cadáver, botar fogo, descansar em paz. Nenhum usa Essa óculos outra, escuros de a noite. câmera Você não começa a apresentar- sabe, eles não apareceram. Nessa outra, a câmera começa a apresentar alguns glitches estranhos, como se algo estivesse interferindo na lente. Caralho, velho, que E doideira, dentro mano. de casa, isso aconteceu. Ah, não é possível. Ó com o que ele tá na mão. Ó o que ele tá na mão. Feliz ano novo. Ó, ó. Guilhotina, obrigado pelos 19. Tamo junto. Seja bem-vindo mais uma vez. Como é que você tá? Mas não entendi o que aconteceu. Oyan Fontainebleau. Nossa, que nome difícil. O que a gente tá olhando exatamente? Não, do nada ficou mó claro, né? Ah, ele tá com... Pera, esse é a lanterna ou é um lampião, mano? Parece que tá mais forte do que tava com a lanterna. É a voz de uma criança? Parece um microfone matoso, não dá pra entender porra nenhuma. Parece um alienígena. Depois disso, nada mais aconteceu. Porra, mas vou te falar. Se a casa não fosse amaldiçoada, a visão era da hora, hein, mano? Ó. Alto mar, pá, porra, muito foda, mano. E então chegou a manhã. Enquanto a equipe revisava Olha. as filmagens, Shinichi entrou em contato da para hora, avisar velho. que estava indo encontrar o antigo dono da casa. Nisso a equipe se juntou a ele, e então ficaram sabendo pelo antigo dono a respeito de um evento que teria ocorrido. Ele não se lembra quantos anos fazem que este evento ocorreu, mas se lembra que foi na época do Obon, que se trata de uma das celebrações mais tradicionais do Japão, onde os espíritos dos familiares ancestrais voltam temporariamente ao mundo dos vivos para visitar suas famílias. O antigo dono da casa contou que um pai e uma filha vieram brincar no mar bem atrás da casa, e que ambos acabaram sendo levados pela correnteza. A filha acabou sendo levada pelo mar, e no instinto de salvá-la, seu pai foi logo atrás. Infelizmente, Tinha ambos feito acabaram uma morrendo MSG de afogados. Subene, A tinha filha foi ido. encontrada Vou em uma praia mandar de novo próxima. não. Já o Imagina pai, uma seu mais corpo legal só foi aqui. ser encontrado dias depois por um barco de pesca, em alto mar. O Obon é um período em que o véu entre os vivos e os mortos é mais fino, tanto que desde os tempos antigos é dito que você não deve ficar perto da água durante essa época. Caralho. Como a casa ficou vazia por muito tempo, é possível que os espíritos do pai e da filha tenham se alojado na casa. Caralho, Após esse evento foda. vir à tona, Shinichi mandou a casa ser purificada antes que ele se mudasse. Depois da purificação, nunca mais se ouviu falar de estranhezas naquela casa. Descansar em paz. Mas, a cada verão, quando o Obon retorna, o mar atrás dela parece mais inquieto do que nunca. Foda. Caralho, muito foda, mano. Mas, enfim, espero que tenham gostado de mais um volume dessa Porra, nossa muito série da focada hora. em registros espirituais do Japão. Se quiserem ver mais um volume em breve, conto com o apoio de vocês nesse vídeo. Compartilhem com o máximo de pessoas que conseguirem. Amassou, Peço amigo, também amassou. para que me sigam nas minhas redes sociais para acompanhar o canal mais de perto. Dito isso, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém. Da hora pra caralho. Cachimbador, obrigado pelo gift sub. Tamo junto. Tenebre, obrigado pelos 30. Tinha feito a mensagem de sub e não tinha ido. Vou mandar de novo, não. Imagina uma mais legal aqui, tá bom? Obrigado pelos 30. Tamo junto. Pô, muito bom vídeo, mano. Muito bom vídeo.
Gostei, gostei.